Boa noite para vocês, a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, amém? Como eu sempre pergunto e gosto de perguntar, vocês estão bem? Eu ouvi vários, sim. Eu agradeço a Deus por você estar bem e quero que você continue assim, quero que você continue muito bem, né? Por isso, gostaria já que a gente estivesse orando nesse momento, nesse início de culto, e que você possa colocar sua vida diante do Senhor, que você possa, eu espero que você esteja reunido com a sua família, né? Que todos nós possamos orar juntos então, em um só corpo, em uma só voz, em um só coração, nós possamos orar então ao Senhor, amém? Vamos orar? Senhor Deus, o Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas famílias diante de Ti, Deus. Oramos a Ti, Senhor Deus, entregando as nossas vidas, ó Pai, confessando a Ti, Senhor, que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos, ó Deus, da Tua misericórdia, precisamos, Senhor Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por cada família, por cada pessoa, Senhor Deus, que está conosco nesse momento, ó Pai, que também estiver assistindo depois. Eu oro abençoando, Senhor Deus, cada lar, Pai, que o Senhor possa nos trazer, Senhor Deus, o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu fortalecimento, ó Pai, porque muitas pessoas, ó Pai, estão se sentindo fracas, muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, muitas pessoas estão se sentindo aflitas, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é que nos supre de tudo, ó Pai, para que nós possamos resistir nos tempos difíceis, possamos resistir nos tempos maus, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, porque a Tua presença é sempre conosco e o Senhor manifesta a Tua presença conosco nos detalhes, nas coisas pequenas. Muitas vezes o Senhor demonstra que o Senhor está sempre ao nosso lado, Pai, que o Senhor nunca nos deixou e certamente nunca vai nos deixar. Eu Te louvo, Senhor Deus, por cada vida e abençoo já nesse início, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa Te abençoar ricamente, possa abençoar ricamente a sua família e que a palavra que nós vamos compartilhar hoje, ela possa trazer ao seu coração um novo ânimo, uma nova esperança, um conforto para a sua vida, que você possa descansar no Senhor, né? E não só descansar no Senhor, mas que você possa se fortalecer, se revigorar no Senhor, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela não começou agora, né? Recentemente, ela vem desde quando nós nascemos, nós estamos caminhando. Não é a primeira situação difícil que a gente passa na vida, né? E certamente também não vai ser a última. Então, quem caminha de fé em fé, ele vai sempre passar por desafios, vai sempre passar por situações que vai ter que vencer na vida, né? A gente sempre fala que não existe vitória sem batalha, não é mesmo? Então, para que a gente possa conquistar, nós precisamos batalhar. Para que a gente possa comemorar nossas vitórias, nós precisamos então passar pelas batalhas. Faz parte do nosso processo de vida, né? Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês nessa noite que está lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, primeiro livro de Reis, lá no capítulo 19, tá bem? Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir ali para você poder acompanhar comigo ali em 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos começar logo no versículo 1, tá bem? Então, vou dar um tempinho aí para que você possa se localizar na palavra. Então, começar com a leitura aqui, tá? 1 Reis, capítulo 19. Aqui, só para a gente poder se situar um pouquinho, profeta Elias, ele chegou até aquele lugar, chegou até a terra de Israel, e ali ele encontra o povo que
que estava mergulhado em idolatria, em pecado, e então ele faz um desafio, isso antes do capítulo 19, tá? Ele faz um desafio e esse texto é muito conhecido de todos nós, onde ele desafia os profetas de Baal e mais outros profetas também. Ao todo 850 profetas são desafiados, aonde Elias ele lança aquele desafio para que os profetas de Baal eles levantassem um altar para Baal e adorassem a Baal e pedissem para que Baal lançasse fogo sobre o altar deles. Então os profetas de Baal levantaram um altar. Elias, profeta Elias, levantou um altar ao Senhor e assim cada um iria suplicar ao seu Deus, né? Os profetas de Baal iriam então clamar a Baal, pedindo para que Baal lançasse fogo sobre o altar que eles levantaram para ele, e depois Elias faria o mesmo. Então o acordo, o desafio, né, lançado por Elias é que quem tivesse o seu clamor, as suas atendidas, né? E nós sabemos, já conhecemos a história, que os profetas de Baal então ergueram o altar e clamaram, e clamaram, e clamaram, e fizeram tudo que dava para fazer, e Baal obviamente não atendeu a eles e nada aconteceu. Então Elias vai lá e clama ao Senhor diante do altar, e nós sabemos ali que Elias mandou ainda dificultar um pouco as coisas, ele mandou jogar água no altar, e clamando ao Senhor, o Senhor mandou fogo do céu e o fogo consumiu o altar, consumiu a água, consumiu o altar com tudo ali. Então Elias se viu então vitorioso no seu desafio ali, naquilo que ele lançou. E diante dessa vitória, Elias mata todos os profetas de Baal, ele mata todos os profetas idólatras, né? Então a gente vê aí um homem super corajoso, né? Imagina você enfrentando sozinho 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Azerá, né? Então 850 profetas ele enfrentou sozinho, né? Que homem corajoso. Não sei se você, não sei nem se eu somos tão corajosos assim, né? De enfrentar tanta gente e com tanta coragem, né? Ele em nenhum momento ele demonstrou um receio, um medo, qualquer coisa. Ele estava muito corajoso e ele vence ali o desafio que ele lança e mata todos os profetas de Baal. Muita coragem para uma pessoa, né? Mas olha o que acontece logo em seguida, no início do capítulo 19. Vamos ler aqui o versículo 1. Acabe, que era o rei, né, contou para Jezabel, sua esposa, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. A gente já consegue perceber aqui. A gente viu no capítulo 18 que Elias ele vai e enfrenta 850 profetas idólatras, e que além de serem profetas de outros deuses, também a cultura era muito violenta na época. Qualquer um que fosse contra sofreria ataques violentos e muitas vezes a morte. Então ele enfrentou gente perigosa, gente violenta, e com muita coragem ele foi com destreza, enfrentou, venceu e matou 850 profetas, tá? Por que eu estou repetindo tanto esse número? Porque agora no capítulo 19, o rei Acabe ele vai e conta para sua esposa, para Jezabel, o que havia acontecido. Jezabel ficou com muita irada, ficou com muita raiva disso que aconteceu, de Elias ter feito isso, e mandou uma ameaça para Elias.
E a gente viu no versículo 3 como que Elias ficou. Ali no versículo 3 diz que Elias ficou com medo. Elias ficou com medo, e o medo que ele sentiu fez com que ele fugisse. Elias fugiu, ele foi embora, né? Correu dali. E então a gente já percebe uma coisa aqui: um homem corajoso para enfrentar 850 profetas ficou com medo de uma pessoa, ficou com medo de uma mulher, ficou com medo de Jezabel, né? Um homem que aparentemente estava tão corajoso, no dia seguinte ele já estava com medo ao ponto de fugir, de ir embora, né? Então, dos versículos 2 e 3 ali, a gente percebe então Elias recebendo a notícia e ficando com medo, e o medo fazendo com que ele fugisse, né? Então, muitas vezes a primeira reação nossa perante uma situação é ficar com medo, e o medo muitas vezes nos leva a querer fugir da situação, fugir do problema, fugir do perigo, tentar fugir daquela situação, né? Como se fugisse faria com que a gente se livrasse, né, da situação. E a gente vai ver mais para frente que fugir não nos leva a nos livrar do problema. Fugir não nos leva a nos livrar do problema. Muitas vezes pode até agravar o problema, né? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós precisamos enfrentar os problemas. Nós precisamos enfrentar os problemas. E a primeira coisa que eu preciso enfrentar no problema é aquilo que ele me traz, né? No caso de Elias, o que o problema trouxe, a situação trouxe para ele, a ameaça trouxe para ele, foi medo, né? Elias sentiu medo, então ele precisava ter enfrentado, em primeiro lugar, a questão não era enfrentar Jezabel, a questão era enfrentar o medo, né? Porque o que fez Elias vencer aqueles profetas não foi ele, não foi a força dele, Elias não tinha força para enfrentar eles, não tinha poder para enfrentar eles, né? O que Elias teve ali e foi fundamental para ele vencer foi fé, porque talvez ele tenha sim sentido medo, principalmente talvez a hora que ele viu a quantidade de profetas que estavam vindo contra ele. É muito provável que ele tenha sentido medo, é muito provável, né? Mas se ele sentiu, ele não demonstrou. A gente não vê Elias demonstrando medo, a gente vê Elias demonstrando uma tremenda confiança, né? E isso se reflete muitas vezes na nossa vida também, porque um dia a gente está super confiante, tem um dia assim que a gente está que assim, pode aparecer qualquer coisa na minha frente que eu saio derrubando, que eu saio destruindo, eu tô com a fé no auge, tô lá em cima, né? E muitas vezes no dia seguinte a gente já não está mais confiante, né? Muitas vezes uma coisa que acontece, uma palavra que a gente ouve, né? Como foi o caso de Elias, uma palavra que ele ouviu já fez ele ficar com medo, já fez ele se acovardar e fugir, né? Então isso acontece muitas vezes na nossa vida também, né? Os nossos dias, eles são muito diferentes uns dos outros. Um dia a gente está super confiante, a gente está super, né, temeroso, né? Temeroso com relação a Deus, com relação à palavra. E quem é temeroso com relação a Deus, quem é temeroso ao Senhor, ele se torna corajoso perante os problemas, perante as situações, né? E aquele que olha para a situação, ele acaba se tornando então temeroso com relação ao... E vem sim o medo, né? Então o direcionamento de Elias, eu diria que o direcionamento de Elias mudou, né? Porque uma situação ele enfrentou com coragem, uma segunda situação ele então enxergou de forma diferente e fez com que ele ficasse com medo e consequentemente fugisse, né? Vamos continuar lendo aqui, versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que
os meus pais. Então Elias, primeiro ponto, ele ficou com medo. Ao receber a notícia, a mensagem, né, de Jezabel, da rainha Jezabel, ele fica com medo. O medo faz ele fugir, tá? A fuga faz ele desanimar. E o desânimo faz ele ter vontade de morrer. Você percebe que é uma coisa que vai trazendo a outra? É uma coisa que vai gerando outra. A situação gerou nele medo. Ele permitiu que o medo tomasse conta dele, fez com que ele fugisse. A fuga fez ele cansar, né? A palavra diz que ele caminhou por um dia inteiro. Então diz que no final de um dia de caminhada, ele cansado, ele acha um zimbro, uma árvore, e ele senta debaixo da árvore, senta debaixo do zimbro, e ali cansado, desanimado, ele ora. E a oração dele é uma oração de desistência. Ele ora desistindo, né? Ele ora pedindo para o Senhor, dizendo: Deus, já deu, eu estou cansado, eu estou desanimado, e chega, tira a minha vida, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. E muitas vezes a gente sente isso, né? Muitas vezes a gente sente que não tem mais o que fazer, que não tem mais para onde correr, que não tem mais a quem recorrer, porque quando a gente recorre, muitas vezes a gente não se sente ouvido, atendido, né? Ou as coisas não aconteceram do jeito que eu achava que tinha que acontecer, do jeito que eu queria que acontecesse, né? E por isso, então, se não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse, é porque está tudo errado, né? E eu analiso bem desse jeito essa questão de Elias, né? Porque Elias, ele conseguiu ver tudo o que ia acontecer com relação àquele desafio que ele fez com os profetas de Baal. Ele conseguia visualizar tudo. Na cabeça dele, ele conseguia visualizar. Pela fé, ele conseguia visualizar tudo. E aconteceu do jeito que ele visualizou. Mas a resposta de Jezabel, ele não tinha previsto. Ele não tinha visualizado com antecedência antes. E o fato dele não ter visualizado antes fez com que isso fosse uma coisa nova na história dele, entendeu? E aí a coisa não aconteceu, aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo, que eu não queria que acontecesse, eu não queria que fosse dessa forma, e então aparentemente parece que está tudo errado. Não só aquilo que está acontecendo no momento, mas parece que está tudo errado. Ele se esquece de que Deus acabou de dar uma vitória para ele. Ele se esquece que Deus está com ele, porque Deus respondeu ele enviando fogo do céu. Deus teria mandado fogo do céu, respondido à oração dele, mostrado que ele estava ali com ele, e imediatamente depois ido embora e deixado ele sozinho? Não, eu acredito que não, né? Mas é verdade a gente dizer que muitas vezes a gente tem esse sentimento de que um dia a gente está firme ali com Deus, que Deus está do nosso lado, que Ele está junto conosco, e no outro dia parece que não. No outro dia parece que ontem Ele estava aqui comigo, muitas vezes porque Ele me deu alguma coisa, me respondeu alguma coisa, né? E logo em seguida não está mais. Por quê? Será que Deus de fato Ele deu uma distanciada? Ou será que é porque naquele outro momento aconteceu do jeito que eu queria, aconteceu o que eu queria e agora não mais? Então o fato é que para Elias algo não havia acontecido da forma que ele queria ou da forma que ele tinha previsto, né? E então aparentemente tudo estava errado. E por tudo aparentemente estar errado, ele vai embora, ele desanima, ele se cansa, e ao ponto de chegar e falar assim, a um ponto depressivo, né? Porque Elias claramente ele está passando por um momento de depressão, né? Ele chega então e fala: desisto de tudo, né? E quando ele se refere assim, quando ele diz assim que ele não é melhor do que os pais dele, é óbvio que ele não está falando do seu pai e da sua mãe, né? O pai e a mãe de Elias, mas ele está falando assim: eu não sou melhor do que os meus antecessores, né? Eu não sou melhor do que de quem veio antes de mim, né? Então, se eu não sou melhor de quem veio antes de mim, então eu não sirvo para nada, né? Então, e quem já não pensou assim, né? Se eu não consigo ser melhor do que quem veio antes de mim, então eu não sirvo para nada, né? Então esse sentimento veio
sobre Elias, fazendo com que ele tivesse então um sentimento, e a desistência para ele se reflete em deixar de existir, né? Se não está dando certo, então eu não sirvo para nada. Se eu não sirvo para nada, então não tem por que eu existir, né? E Deus então vai começar a tratar isso em Elias, né? E a gente observa que Elias então ele não está bem, ele está mal. Só que a gente vai perceber que a resposta de Deus e a forma com que Deus vai tratar isso com Elias é bem diferente daquilo que a gente muitas vezes imagina que vai acontecer, né? Ou que a gente gostaria que acontecesse, né? Eu estou mal, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou querendo desistir. E aí quando a gente mostra isso para outra pessoa, a gente cria uma expectativa de como a outra pessoa vai reagir a isso, de como a outra pessoa vai nos pegar, vai nos colocar no colo, vai passar a mão na nossa cabeça, vai falar assim, não desiste não e tal. Mas vamos ver como foi que Deus respondeu a isso com Elias, tá? Vamos ler, vamos continuar, versículo 5. Versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma, né? Então ele estava lá deitado, e deitado ali, depois que ele orou, ele acabou dormindo, né? E ali um anjo chegou até Elias, acordou ele e falou para ele então a se alimentar, né? Olha lá, levante-se e coma. Foi o que o anjo falou para ele, levante-se e coma. Vamos continuar para a gente poder entender isso aqui. Versículo 6. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo, até aqui. Então, no versículo 5, está dizendo que Elias estava dormindo. Ele é acordado pelo anjo, e o anjo simplesmente fala para ele, levanta e come. Só isso, ok? E aí o anjo, tchau, foi embora. Ele viu então que tinha ali comida e bebida para ele, então a palavra diz que ele comeu, bebeu e voltou a dormir, tá? Então, duas coisas aqui para gente se atentar. Primeira, o anjo chega com aquilo que ele precisava para o momento, ok? Vamos lembrar que ele tinha caminhado um dia inteiro, estava cansado, estava exausto, tanto é que ele chegou a dormir. Aí o anjo chega, acorda ele e fala assim, levante-se e coma, ok? E ali o anjo deu para ele aquilo que ele necessitava naquele momento. O que Elias necessitava naquele momento era não morrer, tá? Era não morrer. Então ele precisava comer e beber para que ele não morresse. E foi exatamente o que o anjo foi ali e forneceu para Elias. O alimento para que ele não morresse. E aí vai dizer no versículo 6 que Elias viu ali, comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele voltou a dormir, tá? Vamos continuar que a gente vai entender. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Dois momentos, né? No versículo 5, o anjo acorda ele e fala, levante-se e coma. No versículo 6 diz que ele viu a comida e a água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Atendeu a primeira necessidade dele, que era suprir a sua necessidade de fome e sede, a necessidade de vida, ok? Supriu a necessidade de vida de Elias. Num segundo momento ele acorda Elias de novo, que Elias comeu, voltou a dormir, ele acorda Elias de novo e fala, levante-se, coma, porque a viagem é longa, ok? Então aqui a gente vê, parece que é a mesma coisa, mas na verdade é um pouco diferente, porque o que é igual? Que novamente ele levou comida e bebida para Elias. O que é diferente? No primeiro momento, o anjo ele se ateve a simplesmente dizer coma. Ele comeu e continuou fazendo o que ele estava fazendo, ali debaixo do zimbro, naquele estado, naquele sentimento ainda de desistência, tá? Mas ele ainda supriu a sua necessidade de vida, ele comeu e bebeu,
tá? Nesse segundo momento, ele já está mais fortalecido e ele já está mais descansado. Porque ele comeu, ele já bebeu e ele já dormiu 2 vezes, né? E aí o anjo chega nele e fala: levante-se, coma, porque a viagem é longa, tá? Então, para a gente entender uma coisa aqui já de cara, tá? Elias está com um problema, Elias tá com uma aflição, ele está com uma situação difícil na vida dele, certo? E ele está caminhando aí para ver o que vai ser disso, o que vai ser dele e o que vai ser de tudo isso, tá? O anjo chega e dá aquilo que é essencial para Elias, aquilo que é essencial para Elias. Ele não oferece nada para Elias, além da sua necessidade básica ali, a sua necessidade básica que ele estava naquele momento, né? Que era primeiro de sobreviver, então ele dá alimento para que ele sobreviva. E em segundo momento, que ele precisava comer mais, se alimentar mais, ou seja, se fortalecer mais. Por quê? Porque ele ainda tinha uma caminhada para fazer, e o anjo fala isso, né? É engraçado que na primeira vez o anjo não dá essa informação para ele, ele dá só da segunda vez. Então isso é uma coisa também que a gente tem que se atentar com Deus, né? Porque Deus, ele não dá mais informação do que aquilo que é necessário para nós no momento. Deus, ele dá a informação que é necessária para nós no momento, naquele momento. Ele dá o suprimento do momento, ele dá a informação do momento. Ele não enche Elias com informação. Elias, vai acontecer isso, isso, isso. Não, Elias, agora é coma, levante e coma. Ok. Ele volta a dormir. Acorda de novo. Elias, levanta, coma, porque a viagem é longa. Agora ele dá mais uma informação para Elias, ou seja, o próximo passo de Elias, tá? E muitas vezes Deus, ele vai fazer exatamente assim conosco. Ele vai nos dar as direções, as informações, ele vai nos guiar no momento. Ele vai nos guiando no momento, até para que a gente continue com ele, continue caminhando com ele, né? Então a gente tem que estar confiante nesse passo que Jesus nos dá, nesse passo que Deus nos dá. Qual é o passo que Deus está te dando nesse momento? É esse passo que Deus está te dando nesse momento. Caminha nessa direção, né? Continuando, versículo 8 diz assim: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, ou seja, o anjo tinha falado para ele: come e beba porque a caminhada é longa. Ele comeu e bebeu, e com a força daquele alimento que ele recebeu, ele conseguiu então caminhar durante 40 dias, né? Então, para a gente ver que a caminhada realmente era longa. Então vamos analisar uma coisa aqui. A caminhada que Elias tinha feito ao ponto de querer desistir tinha sido de 1 dia. A caminhada que ele teve que fazer para entender que ele ia ter que continuar dentro daquela situação, ou seja, que ele não ia ser simplesmente livrado da situação, né? Foi de 40 dias, foi 40 vezes maior, né? Então Elias ele teve que caminhar 40 dias, e eu fico imaginando todas as coisas que Elias pensou, refletiu durante esses 40 dias, né? Que ele teve que caminhar sem saber muitas vezes o que ele ia fazer, o que Deus pretendia, o que Deus queria, o que ia acontecer, né? Mas ele recebeu uma direção: coma, beba e volte, vai caminhar, porque a tua caminhada é longa, ou seja, não acabou, tá? Não acabou, sua vida não acabou, tá? Sua caminhada não acabou, tá? E aliás, não só não acabou, como a sua caminhada é longa ainda, né? Então nós já temos isso para a nossa vida também. A nossa caminhada ela não acaba, ela não acabou e ela não acaba quando algo acontece errado, quando algo perante os nossos olhos não acontece da forma que a gente queria. A nossa caminhada não acaba aí, ela continua, né? E a nossa caminhada não só continua, como ela é longa. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter que caminhar muito mais dentro de uma situação do que quando ela começou, do que quando ela iniciou, ok? Então a gente viu ali no versículo 8 que ele caminhou até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9:
Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Então, Elias ele caminhou até o Monte Horebe, e ali ele achou uma caverna, passou a noite ali, e então veio a palavra do Senhor que perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. Elias vai responder no versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então Elias, ao ouvir a voz do Senhor, né, ao ouvir Deus fazendo ali, Elias vai então, opa, Deus está aqui, Ele está falando comigo, deixa eu aproveitar então para passar a situação para ele, porque de certo, aqui vai uma ironia, tá? De certo Deus não sabe o que está acontecendo. Percebe? De certo Deus não sabe o que está acontecendo, então eu preciso avisar ele o que está acontecendo, né? Então parece que Elias está dizendo para Deus: Deus, você não está muito por dentro do que está acontecendo, então deixa eu te falar, está acontecendo isso, isso e isso, né? E Elias então, ali no versículo 9, ele fala com Deus, como se ele estivesse explicando para Deus o que está acontecendo, como se Deus não soubesse o que está acontecendo, e de uma forma também de falar: olha, tadinho de mim, né? Tadinho de mim, por tudo isso que está acontecendo. E ele quer não só isso, mas também demonstrar para Deus todo o esforço dele, né? Todo o esforço de Elias, né? Uma coisa que eu falei agora há pouco foi o seguinte: Elias não teria feito nada lá com relação ao altar e o fogo descer do céu, ele não teria feito nada se não fosse a ação de Deus. Ali Elias na verdade não fez nada além de ser um instrumento de demonstrar a sua fé. O poder e a execução foi de Deus, né? Só que aqui Elias, ele relata como se ele fosse uma pessoa que se esforça muito em prol de Deus, né? Em prol do Senhor. E vamos ver a resposta de Deus. Deus fala no versículo 11: então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. O que está fazendo aqui, Elias? Amém? Eu li aqui até o versículo 13, né? Vamos ler aqui o 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui, versículo 14, ok? Então, quando Deus pergunta para Elias a primeira vez: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias vai lá e joga todo o seu sentimento. Eu tô me esforçando pelo Senhor, mas o povo se desviou, todo o povo se desviou, né? E estão fazendo tudo errado e só sobrou eu, tadinho de mim, né? No versículo 11, Deus, ele dá um direcionamento para Elias. Ele fala assim: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é a seguinte: Elias, ele externou todo o seu sentimento ali para Deus e falou: tadinho de mim, eu estou me esforçando bastante, eu estou me sacrificando, estão querendo me matar. E aí Deus não responde nada para ele. Deus não responde nada para ele. Deus dá um direcionamento para ele. Então, dá mais ou menos a entender que Deus
falou, tá? Mas a gente já vai entender, não é que Deus não deu importância para Elias, tá? Mas a gente já vai entender o que é que Deus está fazendo com isso. A partir dali, então, vai falar então que passou um grande vento, muito forte, mas que Elias viu que Deus não estava nesse vento forte. Depois diz que passou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois diz que passou um fogo, e Deus não estava no fogo, né? E depois passou um sopro, como um sussurro, né? Como um sussurro. E ali então Deus falou. Ou seja, Deus estava na calmaria, Deus estava na tranquilidade. Muitas vezes a gente quer ver Deus nas coisas grandes, né? A gente quer ver Deus nos sinais, nos grandes sinais. A gente quer ver Deus em coisas grandiosas, né? E talvez era exatamente o que Elias estava fazendo. Estava esperando ver um manifestar de Deus gigante, gigantesco. E Deus mostrou e falou assim, não é assim que eu vou me manifestar, né? Você já viu eu descendo fogo do céu lá no altar? Lá era o que tinha que ser feito. Mas agora o momento é a minha palavra. É a minha palavra. E aí Deus dá mais uma oportunidade para Elias e fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E no versículo 14, a gente vai ver Elias respondendo para Deus exatamente da mesma forma que ele respondeu para Deus no versículo 10. Você vai ver uma cópia. Elias fala a mesma coisa que ele tinha falado da outra vez. Eu imagino assim, quando Deus perguntou da primeira vez, ele falou, né? Imagina você conversando com alguém, né? E você quer passar assim a sua aflição para alguém, tá? Sabe quando você vai conversar com alguém e você quer passar aquela aflição que você está passando para alguém? Que você você quer passar aquele sentimento, aquela aflição que você está passando. Então a pessoa pergunta, você está bem? Aí você começa, eu não estou bem, tá difícil, estou passando por isso, estou passando por aquilo e tudo mais, tal. Só que assim, a pessoa já te conhece. A pessoa já te conhece. Aí ela fala assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou faça isso, faça aquilo. E ela meio que, aparentemente para você, ela desvaloriza aquilo que você fez, aquilo que você falou. Você se sente meio desvalorizado. Peraí, eu acabei de demonstrar toda a minha aflição, meus sentimentos. E a pessoa parece que nem escutou o que eu estava falando, né? E aí quando Deus pergunta para ele de novo, ele está fazendo aqui? Ele fala assim, opa, deixa eu aproveitar então que da primeira vez, então eu vou falar de novo, né? Quem sabe dessa vez ele vai me responder, né? Ele vai entender que eu realmente estou mal, que eu realmente estou sofrendo, né? E aí ele repete, no versículo 14 ele repete, e aí vamos ver então se dessa vez Deus vai responder ele, né? Tadinho, né? Já no versículo 10 ele já falou, tadinho de mim, tô aqui sozinho, tô sofrendo, né? E Deus então, em vez de responder ele dá um direcionamento. Vai lá até a porta e você vai me ouvir, né? Presta atenção. Deus está focando, sabe no quê? Na palavra dele, a palavra de Deus, tá bem? Aquilo que ele fala, aquilo que ele transmite para nós. Naquele momento, no versículo 11, Deus já estava fazendo isso, tá bom? Que já estava mostrando, Elias, a questão não são os grandes sinais, a questão não são as grandes manifestações, a questão é o que eu falo, a questão é o que eu te falo, o que eu falo para você que você deve fazer. Essa é a questão. Aí no versículo 14, Elias já demonstra claramente que ele não tinha entendido isso da primeira vez. E aí ele reforça todo o sentimento dele, ele reforça toda a angústia dele, ele reforça toda a aflição dele, né? Falando assim, não, dessa vez ele vai entender que é para ele falar, tadinho de você, meu queridinho, tadinho, né? Mas vamos ver se é isso que aconteceu. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias, volte deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Versículo 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú,
o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Olha só o que aconteceu. Elias, ele reforçou, né? Vou falar de novo. Dessa vez ele vai entender que é para ele me pegar no colo, passar a mão na minha cabeça e falar: tadinho, coitadinho, você realmente é o cara, né? E eu preciso te valorizar, né? Mas Deus vira para ele, depois dele repetir, né? Depois ele falar tudo de novo, Deus vira para ele e não responde ele de novo. Não responde as angústias, as aflições dele de novo. Pelo contrário, ele dá tarefas para Elias. Elias, você precisa fazer isso. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu. Você vai ungir esses 3 caras, tá? E cada um tem uma função já para exercer. E detalhe, o último que você vai ungir, que é Eliseu, você vai ungir para te substituir. Meu Deus! Que palavra do Senhor para Elias, né? Se a gente olhar isso aqui friamente, né? E se vamos dizer assim, se a gente fizesse isso hoje, né? Nossa, a pessoa nunca mais ia olhar na nossa cara. É ou não é verdade? Responde aí para mim. A pessoa nunca mais ia olhar na nossa cara, né? Se a pessoa chegasse para nós e falasse assim: tadinho de mim, eu estou sofrendo, mas olha, eu sou uma pessoa que me esforço mais que todo mundo, né? Me esforço mais que todo mundo. E se daí a gente virasse para ela e falasse assim: ó, faz o seguinte, faz isso, né? Vai fazer isso, dando tarefas para a pessoa, dizendo para a pessoa fazer coisas que não tem nada a ver com o que ela está falando, né? Provavelmente essa pessoa nunca mais ia olhar na sua cara. Provavelmente essa pessoa não ia mais gostar, não ia mais querer conversar com você nunca mais, né? Então, se a gente olhar friamente esse texto, vai dar a impressão de que Deus, ele não só não está dando atenção para vitimização, para o vitimismo, né, de Elias, como também ele está focado naquilo que Elias tem que fazer, né? Como eu disse, se a gente olhar friamente, dá a impressão de que Deus não está dando atenção, de que Deus não está cuidando de Elias. Mas como eu disse lá atrás, Deus sabe com quem Ele está falando. Deus sabe com quem Ele está tratando. Ele sabe que Ele está tratando com Elias. Ele sabe que Ele não está tratando com um homem fraco. Ele sabe que Ele não está tratando com uma pessoa que desiste fácil das coisas. Entende? Ele sabe que Ele está tratando com alguém forte. Então ele não pode agir com Elias como se agisse com uma pessoa fraca, porque ele não é fraco. Então Deus tem que agir como ele age com uma pessoa forte. Então, na verdade, o que parece frieza de Deus, na verdade, é cuidado de Deus. É exatamente o cuidado de Deus. Se Deus desse a atenção para Elias, que Elias estava esperando, a chance de Elias desistir seria ainda maior. Mas ele sabe que ele não está tratando com um homem fraco. Ele sabe que ele não está tratando com qualquer pessoa. Ele é filho dele. Elias é filho de Deus. Deus conhece ele. E da mesma forma, ele te conhece. Da mesma forma, ele me conhece. Ele conhece, Deus conhecia os limites de Elias, assim como ele conhece os meus limites, assim como ele conhece os seus limites. E ele sabe como ele deve tratar com cada um de nós. A palavra de Deus diz que Deus não dá uma aprovação maior do que a gente pode suportar. Ele não dá uma tentação maior do que a gente possa suportar, né? Por quê? Porque ele nos conhece. Ele sabe que a gente aguenta. Ele sabe que a gente aguenta, né? E é por isso que ele permite que a gente passe. Porque ele sabe que a gente aguenta e mais do que isso ainda, ele sabe que a gente se sobressai ainda sobre essas situações, né? Mas ele precisa fazer do jeito que faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda e com que a gente cresça, né? E o último versículo, versículo 18, para a gente fechar, diz assim: também também conservei em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Vou repetir esse versículo aqui. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Tá? Aqui vai mais uma lição para nós, tá? E uma lição que muitas vezes é dura, tá, ok? Primeiro, vou voltar só para reforçar uma coisa. O fato de Deus não atender Elias da forma que ele esperava, não é porque Deus não estava cuidando e dando atenção para Elias. É porque Deus estava mostrando para Elias que o foco, que o alvo é a palavra dele, a palavra do Senhor, ok? Então Elias precisava entender isso, que ele só ia melhorar, que ele só ia ficar bem, que as coisas só iriam acontecer se ele ouvisse e se ele seguisse a palavra dele, a palavra de Deus, ok? Que não adiantava Elias achar que sabia das coisas, não adiantava Elias achar que o certo para a situação dele melhorar era isso ou aquilo, tá? Mas que Deus sabia como fazer com que ele passasse por tudo isso, tá, ok? Então isso é um ponto, tá? Esse é um ponto. O foco é a palavra de Deus, ok? Então eu preciso me dirigir pela palavra e não pelo aquilo que eu acho, não pelo aquilo que eu entendo que vai ser melhor para mim. Em toda a situação da nossa vida, a gente sempre acha, se isso acontecer, vai resolver meu problema. Se isso acontecer desse jeito, vai ser a melhor forma de resolver. Cria, né, essas soluções. A gente sempre cria essas soluções. Mas a gente sabe que Deus não soluciona as coisas do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente quer, né? E muitas vezes Ele só não resolveu ainda porque a gente não entendeu que é para parar, deitar debaixo da árvore, dormir, ou seja, descansar, parar, se alimentar, e aí nós estamos falando da palavra, se alimentar, tá vendo? Eu estou voltando ali o que Elias fez até chegar naquele ponto, tá? Então a gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes parar mesmo, se alimentar, e aí, como eu já disse, eu estou falando da palavra, né? Disso aqui, ó. Estou falando da Bíblia, né? Estou falando da Bíblia. Se alimentar da palavra, tá? Para se fortalecer, porque a caminhada não acabou, a caminhada não parou, ela vai continuar. A caminhada vai continuar, tá? E isso também é outra coisa, esse é outro ponto nosso, tá? E entender que, primeiro, o foco, o alvo é a palavra de Deus. Segundo, a caminhada não acaba, não para quando a gente acha que parou, quando a gente decide que parou, quando a gente decide que acabou, tá? É Deus que define, ok? E aí a gente precisa entender também que Deus, Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele nos guia, mas Ele também nos mostra uma coisa, que é essa aqui que eu falei que é a lição, talvez a lição mais difícil, tá? Pegando ali os últimos versículos que nós lemos, a gente entende uma coisa. Deus chega para Elias e fala assim: Elias, você vai fazer o seguinte, você vai lá, você vai ungir, deixa eu só retornar aqui os nomes, perdão. Você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir oh meu Deus, Eliseu. Como que eu esqueci o nome de Eliseu, gente? Você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu para te substituir, ok? Azael vai matar quem tiver que matar. Quem Azael não matar, Jeú vai matar. E quem Jeú não matar, Eliseu vai matar. Qual que é a lição difícil para nós com esse texto aqui? Elias, você tem as tarefas, certo? Fora essas tarefas que eu te passei, de ungir Azael, Jeú e Eliseu,
eu também preciso te informar uma coisa. Agora sim Deus está respondendo aquelas duas vezes que Elias falou, lá no versículo 10 e no versículo 14. Agora sim Deus vai responder. Elias, tem 7.000. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, que não se prostraram perante ele, ou seja, tem 7.000 que estão firmes comigo. Respondendo Elias, porque Elias disse, só sobrou eu. E Deus está falando assim, cara, agora vem a lição, tá, gente? Cara, você não é a última bolachinha do pacote. Você não é a última bolachinha do pacote. Tem muita gente. Tem muita gente. Assim como uma das coisas que nós estamos entendendo nesse tempo, tem muita gente prostrada diante do Senhor. Tem muita gente clamando o nome do Senhor. Tem muita gente que não se dobrou perante nenhum ídolo, nenhum outro Deus. Tem muita gente. Tem muita gente. Deus te ama, me ama e quer nos usar. Ele quer tratar nossas feridas, mas ele tem um jeito dele de tratar nossas feridas. Caminhando, e nós vamos ter que continuar caminhando, porque nós vamos ter que enfrentar toda e qualquer situação que aparecer. Se tem uma coisa que a palavra nos ensina, é que nós passamos por aflições, nós passamos por angústias e nós vamos ter que enfrentar elas. Nós vamos ter que passar por elas. Então, como Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. E aí Deus, lá em 1 Josué, Deus vai repetir isso 3 vezes para Josué. Ser forte e corajoso. Por quê? Assim, automaticamente ele estava falando para Josué, Josué, eu não vou te livrar dos problemas. Então seja forte, seja corajoso, porque você vai ter que enfrentar. Você vai ter que passar por eles. Né? Então, mesma coisa com Elias. Elias, se alimente, coma, beba, porque você vai ter que caminhar. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por isso. Da mesma forma, irmãos, Deus fala para nós, se alimente, porque a caminhada é longa, nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. E Deus quer nos alimentar e Ele quer nos suprir para que nós caminhemos, para que nós possamos passar por tudo isso, porque nós vamos ter que passar, tá? E eu não estou falando, gente, de coronavírus, tá? Eu estou falando de tudo e qualquer coisa pela qual nós passamos, tá? É evidente agora essa situação que a gente está passando, né? Mas antes disso a gente já passava por outras aflições e depois disso nós vamos passar por outras aflições, tá? E essa palavra não é só para esse momento de agora, é para a nossa vida. É para que nós possamos enfrentar todas as nossas batalhas, possamos caminhar em frente, possamos prosseguir, possamos enfrentar de pé, porque o que o anjo falou para Elias, levante-se e coma. Tá? Perante as situações, perante os problemas, nós temos que estar de pé. Como eu disse na pregação anterior, eu me prostro perante Deus, mas eu me levanto diante da dificuldade. Eu me levanto diante da aflição. Amém? Então assim, Deus não vai nos tratar como a última bolachinha do pacote. Deus não vai nos tratar. Não adianta, irmãos, queridos. Não adianta eu chegar para Deus e querer me vitimar. Não adianta eu querer chegar para Deus e falar, Deus, coitadinho de mim. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não deve clamar ao Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não deve apresentar as nossas aflições ao Senhor, porque a própria palavra diz para nós fazermos isso, ok? Mas eu estou dizendo que o tratamento de Deus vai ser conforme você e eu somos. Ele vai nos tratar da forma que Ele sabe que vai nos fazer crescer e fortalecer, e não da forma que a gente espera ser tratado. Ok? Muitas vezes a gente chega em alguém e fala, tadinho, não sei o que, está acontecendo isso e tal, porque a gente já espera, já imagina o que a gente vai ter de volta, né? A resposta que a gente vai ter de volta. Mas Deus, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, e Ele vai nos tratar, e Ele vai
nos guiar da forma com que Ele sabe que nós vamos crescer e nos fortalecer. Amém? Amém. Fecha o teu olho, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro a Deus no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Oro, Senhor Deus, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, Pai. Mesmo perante, Senhor Deus, situações difíceis, mesmo perante, Senhor Deus, aflições e angústias, ó Pai, nós podemos e devemos esperar no Senhor. Pai, que as nossas vidas sejam lançadas aos Teus pés, que nós possamos encontrar, Senhor Deus, a segurança em Ti, Senhor Deus, mas que nós possamos entender, Senhor Deus, que é nos alimentando de Ti, ó Pai, que nós vamos nos fortalecer, Senhor Deus. E é ouvindo a Tua palavra que nós seremos guiados, Senhor Deus, da forma correta, Pai, da forma com que nós vamos poder crescer, fortalecer, Senhor Deus, e fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós possamos ser fortalecidos, ó Pai, na fé, no amor e na esperança, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer a cada um e cada uma, Senhor Deus, que está nos ouvindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Amém? Amém. Deixa eu só falar com vocês rapidinho, só alguns avisos rapidinhos aqui que eu tenho para dar para vocês. Lembrando que quarta-feira nós temos culto de oração. Nessa quarta-feira nós temos culto de oração. Nós vamos fazer online, como nós temos feito, né? Não vou adiantar muita coisa para frente, porque a gente sabe que dia após dia as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, é o que eu posso adiantar para vocês, que provavelmente até quarta-feira, com certeza a gente ainda vai estar online. Então, quarta-feira às 20 horas nós temos culto de oração online, tá? E no próximo domingo nós temos o primeiro domingo do mês de abril, tá? Domingo de Santa Ceia, tá bom? E nós vamos fazer conforme nós estamos sendo orientados pelos nossos superiores. Nós vamos fazer a Santa Ceia, cada um na sua casa, tá bom? E não pense que isso é falta de comunhão, pelo contrário, tá bom? Porque nós estamos vivendo um tempo de comunhão, tá? Separados fisicamente, mas em comunhão com o Senhor, com o Espírito, amém? Então, eu peço para que você, durante essa semana, você possa se programar da forma que você puder, tá bom? Para você providenciar os elementos da Santa Ceia para sua casa, tá bom? Para sua família, tá bem? Então, o pão e o suco de uva, tá ok? Você vai preparar esses elementos do suco de uva e do pão, tá? O suficiente para sua família, tá bem? E nós vamos no próximo domingo, nós vamos orar da mesma forma que nós fazemos na igreja, né? Nós sabemos que a oração não está presa a um ambiente físico, né? Então não tem problema nenhum eu estar orando aqui e os elementos estarem na sua casa, tá bom? Não vamos limitar Deus. Na verdade, Deus orou para o servo do centurião e ele foi curado lá onde ele estava. Então nós sabemos que Deus Deus não é limitado, nós é que não vamos limitar Deus, tá bem? Então você vai preparar os elementos da Santa Ceia e nós vamos fazer a ceia. Então, dessa forma, nós não vamos deixar de partilhar da mesa do Senhor, mesmo estando assim, tá bom? Nós nos adaptamos, amém? Então, semana que vem, se nós ainda estivermos assim, tá bom? O culto vai ser online, no próximo domingo, vai ser o primeiro domingo do mês, portanto, domingo de Santa Ceia, e nós vamos nos organizando dessa forma, tá bem? Eu vou preparar a ceia aqui para mim, para minha casa, você prepara aí, eu vou consagrar daqui, e aí nós vamos tomar a ceia todos juntos, amém? Quero desejar que Deus abençoe muito a sua vida, e quero pedir para que você nos ajude, tá bom? Como nós estamos fazendo os cultos dessa forma, então eu quero colocar aqui as nossas redes sociais, tá bom? A nossa igreja
ela tem o Facebook, óbvio, né? Você está me ouvindo pelo Facebook. Nós temos o Instagram com o mesmo nome, Metodista Marialva, e a partir de hoje nós temos o nosso canal no YouTube, tá bom? Então a partir de hoje nós temos o Metodista Marialva lá no YouTube, tá bom? O canal está aberto, nós temos um vídeo já lançado lá e nós vamos colocar os nossos cultos lá, tá bom? Então a partir de amanhã vocês vão ver que já vai ter mais conteúdo lá, tá bom? Então eu peço para que você curta a nossa página no Facebook, que você nos siga no Instagram e que você também se inscreva lá no canal do YouTube, tá bem? Quanto mais inscritos nós tivermos no YouTube, a gente lá no YouTube, tá bom? Compartilha, curta, comente, porque você sabe que isso faz com que difunda mais e aí podemos alcançar mais pessoas. Quem sabe essa palavra tenha falado com você, também pode falar com outras pessoas. Nós estamos em unidade, independente da distância, nós estamos em unidade, porque a unidade se trata de termos um mesmo alvo, um mesmo propósito, e nós estamos no mesmo alvo, no mesmo propósito. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê um novo ânimo, como eu disse no início da transmissão, e que Ele esteja com você, que Ele possa te fortalecer, que Ele possa te alimentar, tá bom? E que você continue firme, continue forte, tá bom? A mesma palavra que o Senhor deu para Josué, eu dou para você. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajosa, tá bom? Deus quer ver a gente vencer. Ele quer nos dar a vitória e muitas vezes a vitória já está pronta. Basta que a gente alcance ela através da obediência à palavra, tá bom? Fecha o seu olho rapidinho, faz assim, ó, com a sua mão. Vamos receber a bênção que é do Senhor. Amém? Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus sua vida, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga: eu sei que você disse. Igreja mais linda que eu conheço, um beijo para vocês, saudade de vocês. Continua com a gente, tá bom? A gente está pensando em coisas diferentes para fazer, mas não se esqueça, você é a igreja mais linda que existe. Não se esqueça disso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.